Olá, hoje é sexta-feira, 15 de março. Eu sou o jornalista Fábio Rubenich, da agência Safras, e o nosso programa Conversa com o Analista de hoje tem como pauta o biodiesel. Antes de apresentar o nosso convidado, peço para quem está nos assistindo que acesse e conheça o nosso site, safras.com.br, e peça uma demonstração gratuita da nossa nova plataforma. Todas as informações, dados, análises e estatísticas do agro estão ali na plataforma. Bom, hoje conversaremos com o analista de biocombustíveis e açúcar da consultoria Safras e Mercado, Maurício Morucci. Olá, Maurício, bem-vindo novamente aqui no nosso programa. Olá, boa tarde, Fábio. Boa tarde, espectadores aí do canal Safras TV. Eu que agradeço aí o convite para falar do biodiesel nessa edição, né? Vamos lá, então, ontem, né, se eu não me engano, ou quarta-feira, no final da tarde, tivemos a aprovação ali na primeira instância, que é a Câmara dos Deputados, do PL Combustível do Futuro. O mundo quer saber, Maurício, a sua avaliação aí sobre os principais pontos do PL Combustível do Futuro que começou a andar lá no Congresso. Bom, certamente o mundo não está muito preocupado com a minha avaliação, né, Fábio? Uhum, Com certeza não, mas assim, foi um projeto de lei aprovado mediante aí alterações no texto base, né? E no texto base, quando eu falo texto base, é até num acordo prévio que o próprio governo federal tinha feito com o setor de biodiesel, né? E essa alteração, alguns veículos da mídia externa, né, estão citando, entre aspas, assim, para aparar arestas, né? uhum, Mas o problema é que, ao aparar arestas, o governo acabou colocando aí um dispositivo no texto base que vai abrir margem e espaço para muita polêmica no setor, né? Ela vai abrir exponencialmente mais margem para polêmica do que já existia anteriormente. Lembrando que o setor de biodiesel é um mercado, é um setor que fundamentado em muita polêmica, né? Muita polêmica, e a principal dela é a questão não somente da eficiência energética, mas de argumentos, né? De que o uhum, biodiesel, um teor de mistura muito elevado de biodiesel, e aí tem que se conceitar o que é esse muito elevado, que até hoje ninguém uhum, sabe, né? uhum, Pode prejudicar a qualidade dos motores, né? Estragar, em outras palavras, assim, uhum, eles dizem, né? As montadoras de veículos, né? E as produtoras de combustíveis fósseis, né? uhum, Dizem que o biodiesel estraga os motores, né? Além de reduzir a eficiência energética, né? uhum, É claro que eles estão puxando a brasa para o lado deles, né? Quanto mais biocombustível, mais biodiesel se produz e se consome, menos se, se demanda combustível fóssil, né? Então uhum, é um argumento que tem uma inclinação de uhum, interesse aí de mercado. A grande questão, Fábio, é que o relator do projeto de lei, né, o deputado Arnaldo Jardim, ele colocou de última hora ali uma condicionalidade para que o CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, uhum, aprove eventuais aumentos na mistura. Ele uhum, botou um trecho, um texto, um trecho ali, né, uhum, mediante viabilidade técnica, uhum, né, que o permita fazer. Esse mediante viabilidade técnica, ele está dizendo o seguinte, que o CNPE vai definir o aumento da mistura de biodiesel uhum, mediante estudos técnicos que comprovem que esse eventual aumento não vai prejudicar a eficiência energética dos motores, não vai estragar os uhum, motores. uhum, Aí a grande polêmica, né, Fábio? Dos dois lados da cadeia, tanto o setor das montadoras de veículos, que representam, no fundo, o interesse das petrolíferas, né? uhum, Quanto o setor do biodiesel, cada lado tem seus estudos técnicos comprovando que o biodiesel, comprova que o biodiesel não prejudica os motores e outro comprova que o biodiesel prejudica, tá? sim, Então, qual vai ser a decisão final do CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética? Ele vai ler qual estudo? O estudo das usinas do biodiesel
ou o estudo das montadoras de veículos aí que representam interesses aí das produtoras de combustíveis fósseis internacionais, né? Uhum, Essa é a grande polêmica, que na verdade ela não é nova, ela sempre existiu. Sempre uhum, existiu uma discussão, né? E por vezes que beirava o bate-boca público, né? Através da sim, imprensa nacional, né, Fábio? De uhum, que, né, um dizia que estragava motor, outro dizia que não estragava, e depois, com o tempo, a discussão se esvanecia, né? Mas agora ela vai voltar, né? Nesse sentido, com esse trecho da lei que foi colocado em última hora. Ele não estava previsto que ele fosse colocado. Até veículos da mídia externa dizem que, né, o governo buscou aparar arestas, ou seja, eles estão jogando pano quente, uhum, né, amenizar uma situação aí que não estava no script, que não estava no acordo que o governo federal realizou, principalmente aí com o lobby do biodiesel no Congresso, né? Os parlamentares que representam as entidades representativas de classe no Congresso, né? Que na verdade é a Frente Parlamentar do Biodiesel, né? Não foi à toa que ela decidiu apoiar o projeto de lei Combustível do Futuro, porque uhum, o biodiesel foi colocado no projeto de lei Combustível do Futuro, o qual não era tanto o foco dele, né, Fábio? sim. Bom, recapitulando a mistura de biodiesel agora no diesel, estamos no B14, né? Recém estamos no B14, que começou no Uhum, dia 1º de março. uhum, Hoje é 15 de março, né? Completou 15 dias, uhum. B14. Antes era o B13, né? E a Não, frente desculpa. parlamentar do. Antes Continua, era o Cris. B12, antes era o Sim. B12, pulou do Uhum, B13 para o B14. uhum. E a frente parlamentar do biodiesel e os produtores de biodiesel almejam o B15 já em março, agora? Já em abril, desculpa. Não abril desse ano, é abril do ano que vem. Uhum, Né? Abril do ano que vem. O uhum, B15 estava contratado antes do projeto de lei. Agora tem que ver como é que vai funcionar o balizamento aí do novo projeto de lei. O acordo que se tinha antes é que o governo autorizou um salto de um ponto percentual de B12 para B14 em uhum, 2024, agora em março. E em março de 2025 ia para B15. Agora, com o projeto de lei que foi aprovado apenas na Câmara, né, ele vai sim. para o Senado e depois vai voltar para a Câmara de novo, né? Uhum, Tem que ser aprovado no Senado e depois aprovado novamente na Câmara, uhum, se o Senado não alterar nada, né? E depois vai para canetaço, né, presidencial. Agora tem que ver, né, como é que vai ficar a disposição de quem vai autorizar ou não esse B15 que estava contratado antes do projeto de lei. uhum, Ele não está executado ainda, mas ele está contratado para o ano que vem. E agora o projeto de lei diz outra coisa diferente, né? Que cabe ao CNPE a decisão, Conselho Nacional de Política Energética, né? A decisão de aumentar ou não. E aí fica esse questionamento, né, Fábio? O que vai acontecer o ano que vem? O CNPE vai aumentar? Porque o poder dele para esse tipo de decisão foi exponencialmente elevado. uhum, Até então não seria tanto problema assim. A questão é que o CNPE tem um histórico de postergar até mesmo colocar o biodiesel em pauta de reunião, uhum, né? Imagina elevar espontaneamente, por livre e espontânea vontade, elevar a mistura de biodiesel no diesel. É pouco provável, né? E o detalhe, né, Fábio, é que se o CNPE, o ano que vem, quiser não autorizar um aumento do biodiesel, né, de 14% para 15%, ele tem até argumento pronto. uhum, Temos aí uma quebra na safra de soja do Brasil, né? uhum. Temos uma É, quebra de safra de soja do Brasil. O óleo de soja é o principal fonte de matéria-prima para a produção de biodiesel, 73%, mais ou menos oscila. Já foi bem mais, já foi 75% a 78%, uhum, né? Tem uma outra vez um analista me corrigiu em público, né, sobre esse percentual, e um outro analista aqui das safras, né? E o óleo de soja era bem maior, reduziu seu tamanho, reduziu, uhum, mas ainda assim é o principal. E temos uma quebra na safra de soja atual, 24, 25 no Brasil. Então, será que o ano que vem o CNPE não vai pensar que, em função dessa quebra na safra de soja, o óleo de soja vai ficar muito alto, vai ficar muito caro,
com o aumento na produção do biodiesel e vai provocar problema inflacionário aqui no Brasil? Ele tem um argumento Exato. pronto, né? E tem um outro detalhe, né, Fábio? Antes, isso tudo está detalhadamente colocado no nosso relatório semanal de bioenergia, que já Uhum. está publicado na plataforma, né? Antes nós tínhamos, o governo até tinha feito a promessa de fazer uma curva futura de aumento na mistura, né? 1% ao ano, né? A partir do ano que vem, do B15 do ano que vem, né? 1% ao ano, até chegar ao teto de 20% em 2030. Então, Uhum. isso estava um acordo que isso estava contratado já, estava definido, que a cada ano ia aumentar 1%, até chegar o teto de 20% em 2030. Desculpe. Antes do projeto de lei. Agora não. Agora não. Agora foi definida uma banda de oscilação de 13 a 20, a 25%, Uhum. né? Ou seja, não tem mais uma curva de mistura contratada. Uhum. Tem uma banda de oscilação. E quem Uhum. vai decidir todo ano como se movimenta o nível atual de mistura dentro dessa banda de 13 a 25% vai ser o CNPE, que eu já vou falar daqui a pouquinho o histórico do CNPE, né, Fábio? Uhum. Então, o setor em tese, ele não era para estar feliz, né? Porque foi Uhum. trocado uma curva futura já contratada, Uhum. era Por pouquinho ao um, ano, era, por um condicionante, digamos assim, né? dentro de um intervalo, que em É. tese pode cair para 13%, pode ser Uhum. reduzido, em tese pode ser Uhum. reduzido. Há margem legal para isso. Uhum. Antes não existia Uhum. margem legal para reduzir. Hoje está em 14%. Ano que vem, o CNPE, juridicamente, ele tem margem para isso, tá? Para decidir cortar para 13%. É só, é só ele decidir. E até a argumentação econômica até eu já dei aqui, né? Da Uhum. quebra de safra de soja. E antes não, o setor estava garantido com um aumento de 1% ao ano até 20%. Mas aí tem o detalhe da retórica política, né? Essa Uhum. banda tem um teto maior que o teto anterior, que o teto anterior era Ah, vinte sim. por cento E É. agora o teto atual é 25%. Aí parece que a coisa melhorou, Uhum. parece que o cenário melhorou. Não, antes existia o teto de 20%, agora 25%. Mas aí eu comento contigo, né, Fábio? Nem os Uhum. 15% do ano que vem está garantido. Uhum. Então não adianta ficar sonhando com teto de 25%, se nem o 15% do ano que vem está garantido, né? E tem um detalhezinho, né? O ano passado teve um desgaste político aí envolvendo o CNPE e a Frente Parlamentar do Biodiesel, né? Que em agosto do ano passado, o presidente da República, ele num evento público com transmissão ao vivo, né, Uhum. comentou que o CNPE deveria aumentar a mistura do biodiesel em agosto do ano passado e que deveria haver uma reunião sobre isso aí, sendo que não tinha nenhuma reunião agendada, Uhum. né? A próxima reunião agendada do CNPE até então era para março desse ano, Uhum. né? Mas lá em agosto do ano passado, o presidente da República disse: não, o CNPE deveria se reunir e decidir aumentar a mistura do biodiesel. Isso em agosto do ano passado, né? Em outubro do ano passado, 2 meses depois, agosto, setembro e outubro, 2 meses depois, o CNPE decidiu convocar a tal reunião extraordinária, né? 2 meses depois, para tratar da questão dos biocombustíveis no Brasil. Esse foi o título da Uhum. convocação do CNPE, né? Nesse meio tempo, a Frente Parlamentar do Biodiesel prontamente se preparou todos os seus estudos técnicos para demonstrar ao CNPE que a mistura, a eventual mistura de 15%, se eu não me engano era 15%, porque na época estava 12%, né? Sim. Poderia ser antecipada por parte do CNPE, que não haveria prejuízo para o mercado brasileiro. Os preços Uhum. estavam caindo, a eficiência energética dos motores ia ser garantida, né? Havia capacidade de fábrica, né? Havia capacidade industrial instalada no Brasil para comportar esse eventual aumento na demanda, né? Havia tudo isso aí. A Frente Parlamentar do Biodiesel se preparou para essa reunião, né? Com base na Uhum. indicação da Presidência da República, Uhum. 2 meses, né? Dois Uhum. meses antes, houve a reunião do CNPE e o CNPE publicou a pauta
da sua reunião lá de outubro e Uhum. excluiu o biodiesel da pauta. Ele tratou mais do etanol hidratado, dos outros combustíveis, biocombustíveis, aí, querosene de aviação, tratou de tudo, Uhum. menos do biodiesel. Então, isso demonstrou que o CNPE não tinha uma predisposição política ou técnica, eu não sei dizer qual, para Uhum. tratar do biodiesel, pelo menos naquele momento, ou uma Uhum. predisposição ou uma boa vontade, né? E isso criou um desgaste muito grande interno nos bastidores, tá, Fábio? Isso Uhum. nada foi externalizado na Uhum. mídia, Uhum. né? Criou um desgaste muito grande nos bastidores, porque, né, houve o pronunciamento, houve uma declaração pública da Presidência da República, houve uma demora de 2 meses na convocação da reunião, né? Quando a reunião foi convocada para tratar de biocombustíveis e chegou na última hora, o biodiesel foi retirado da pauta da reunião. E sendo que a convocação dela deu a entender que seria tratado do biodiesel também, para tratar, entre aspas, genericamente de biocombustíveis. Biodiesel é um biocombustível, né? Então, esse desgaste político ocorreu, né, ocorreu lá em outubro, e um mês depois disso, em novembro, aí entrou a articulação política de alto escalão, né? Primeiro a presidência da República, né, tendo comentado isso aí, depois o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, já tinha comentado na inauguração de uma fábrica, né, de etanol de milho aqui no Rio Grande do Sul, né, que o Uhum. biodiesel deveria ser estimulado também, né? Ele deu mais de uma declaração sobre isso aí. E depois disso, o ministro de Minas e Energia, vindo de um evento internacional sobre o clima, se eu não me engano, foi na Europa, não lembro em que país, veio também altamente inspirado a favor dos biocombustíveis, né? Então, nós tínhamos, então, em novembro do ano passado, 3 membros do alto escalão já comentando publicamente que o biodiesel deveria ser mais valorizado, sua Uhum. percentual de mistura deveria ser elevado. Nesse Uhum. meio tempo, o que aconteceu, Fábio? Para encurtar o assunto aqui, né? Uhum. O governo federal precisava de apoio para aprovar o seu projeto de lei combustível do futuro, que foi aprovado ontem, né? Uhum. E ele precisava de apoio do parlamento, né, dos deputados. E como conseguiu, e até então ele não tinha, porque a frente parlamentar mista do biodiesel tinha sua própria agenda Uhum. de planos decenais, tinha não, ainda tem, né, de planos de 10 anos para o setor de biodiesel, exatamente para não depender da boa vontade de eventuais governos que entram e que saem, Uhum. né? Para formar uma política de Estado para o biodiesel e não política de governo, Uhum. né? Aí eles fizeram uma vinculação direta ali com Otto von Bismarck, aí, com a Weltpolitik, aí, né? Uhum. Que diferencia as duas coisas, né? Foi Uhum. um, foi um primeiro-ministro alemão de antes da unificação da Alemanha, né? Ele diferenciou política de Estado e política partidária. E é o que a Uhum. Frente Parlamentar do Biodiesel pretendia com seu plano decenal, né? O detalhe, né, Fábio, que com essa articulação política, com esse com essa costura política, né, Uhum. a Frente Parlamentar Mista do Biodiesel passou a aprovar o projeto de Uhum. lei combustível do futuro, tanto é que votou a favor da sua aprovação na Sim. quarta-feira, Uhum. mas mediante a inclusão mais objetiva do biodiesel nesse projeto de lei, a qual de última hora foi alterado, e com a inclusão Uhum. desse texto que eu comentei no início do vídeo, né? E com a criação de uma banda em substituição a Uhum. uma curva Uhum. futura, Uhum. que prejudicou bastante o setor, e o qual, curiosamente, não tem reclamado, né, Fábio? Se a gente pegar o clipping de notícias, a gente vê o contrário até. A gente vê Uhum. o setor comemorando, entre aspas, né? Então, a curiosidade que fica, só para finalizar, né, Fábio, Uhum. é se o setor não se deu conta desse tipo de situação que aconteceu, que é Uhum. pouquíssimo provável, Uhum. ou eles querem manter, né, a articulação política aberta, as portas abertas, para tentar reverter isso aí, pelo menos na análise do Senado, né? Uhum. Bom, tá certo. Então, antes de me despedir do Maurício, eu peço para quem está nos assistindo que adicione as redes sociais de Safras e Mercado. Todas as nossas redes sociais estão listadas aqui embaixo do vídeo. Obrigado, Maurício, mais uma vez. Até breve. Grande abraço. Eu que agradeço, um grande abraço aí, Fábio.